Boa tarde, bom dia, boa noite. Vou dar início à produção desse vídeo em que a gente vai dar uma passada na estrutura básica de um documento de monografia estruturada a partir das regras da ABNT. Então, a ideia é poder utilizar o Google Docs como referência para poder estruturar um documento que não serve apenas para monografia, né? A estrutura dele é, pode servir para a produção de outros documentos, como pré-projeto de mestrado, de pós-graduação de maneira geral, projetos de intervenção. Então, essa estrutura básica, ela tem utilidade para outras áreas do campo profissional de vocês. Então, só para me apresentar, que eu não me apresentei, eu sou o professor Maicon Torres. Estou aqui com um grupo de orientandos para fazer esse processo coletivo, para deixar gravado no YouTube e referências futuras, né? Para quem quiser relembrar, voltar, ver como é que faz. Então, vou dar uma passada geral, mais uma vez dizendo que em relação ao Google Docs. Isso é importante deixar claro, porque vai ter algumas diferenças em relação ao Word ou ao LibreOffice. Às vezes acontece algumas alterações de formatação quando você converte de um arquivo para o outro. Normalmente não tem grandes problemas, né? Pelo menos no que eu uso no que eu costumo usar do LibreOffice, eu não costumo ter grandes problemas não, tá? E já adianto que nesse vídeo eu não vou ensinar, nem conseguir demonstrar como faz o processo de numeração especial, porque até hoje eu não aprendi a fazer isso no Google Docs, tá? Então, fica para habilidades futuras, para a gente aprender a fazer isso. Então, temos aqui a aqui do lado nós temos um sumário do Google Docs, né, que a estrutura dele pode até ajudar depois a fazer o sumário final, e eu ensino vocês como é que a gente pode fazer isso, que compreende todas as páginas, né, ou todos os grupos de páginas do documento. Bem, então, a começar, o documento de uma monografia, ele é estruturado pelos elementos pré-textuais, que compreende capa contra capa, folha de aprovação, a ficha catalográfica e tudo mais. Então, essa aqui, ela é a primeira capa, que sempre se começa com o nome da instituição, né, do maior nível para o menor nível. Então, se a gente está falando de uma universidade, vem a universidade, seguido da faculdade, departamento, coordenação, se for o caso. Em instituições menores, vai depender, né, do nível de complexidade, mas é sempre aqui entra o nome ou da universidade ou da faculdade. Seguido do departamento, que é o menor nível. No nosso caso aqui, nós somos do departamento de psicologia, então entra departamento de psicologia, ou pode entrar como graduação em psicologia, algumas variações são aceitas. Se nós estamos falando de um trabalho de disciplina, né, então depois do departamento, né, depois da graduação em psicologia, entra o nome da disciplina, por exemplo. No nosso caso, para monografia, isso não é necessário. Segue-se alguns espaços, né? Então não chega a ser mais ou menos no meio da tela, mas eu acho que são 5 espaçamentos, né? 5 entres, eu acho que já são suficientes. Nome completo de quem produz o documento, né? No caso do aluno. Nome completo também em maiúsculo, seguido de mais espaçamentos, até sim a gente atingir o meio da página, mais ou menos o meio da página, em que vamos ter o título em maiúsculo e o subtítulo, se tiver, em minúsculo. Essa parte aqui ela não é tão rigorosa, então é aceito que se coloque tudo em maiúsculo, não tem problema. Eu particularmente me incomodo um pouco com o subtítulo em minúsculo, mas aceito, né, porque é um pouco como está proposto na regra. Um detalhe importante que a ABNT é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, se eu não me engano, normas técnicas e não sei o quê. A gente tem
revisões da BNT a cada ano. Tá? Então, não existe um padrão único, assim, então isso varia para cada instituição, então é sempre importante você tentar identificar qual o padrão da BNT que a sua instituição ela determina, né, que seja, e para você poder montar o seu documento. Por isso que vocês vão ver variações de instituição para instituição. Esse é um dos argumentos, tá? A última versão da BNT que trata de documentos acadêmicos, se eu não me engano, eu acho que ela é de 2020, 2018, 2020, não lembro. E aí sempre tem alguns detalhezinhos. Aqui eu fiz uma compilação do que costuma ser o mais aceito e pedido, tá? Então, ainda referido ao título, tá? Eu coloquei aqui que é desejável que o título tenha até 12 palavras. Essa não é uma regra explícita, mas é uma tendência internacional das revistas acadêmicas. É um certo pedido de que o título seja o mais objetivo possível, o mais enxuto possível. Então, 12, 15 palavras é um bom título. E deixando claro também qual é o método utilizado. Então, monografia, normalmente, é revisão bibliográfica. Dentro de revisão bibliográfica, a gente tem algumas variações. A gente tem revisão bibliográfica por conveniência, revisão bibliográfica sistemática. Geralmente, quando o título é apenas revisão bibliográfica, ela tende a ser por conveniência. O que significa conveniência? É que ela não tem um método rígido de identificação e escolha dos textos, tá? E aí, assim, não sendo uma revisão sistemática, o valor científico dela é menor. Por ser por conveniência, existe um viés importante do pesquisador, né, do aluno, do orientador, em relação ao material selecionado e utilizado para monografia. Então, um dos meus objetivos aqui com esse vídeo, com esse registro, é também a gente tentar encontrar formas de melhorar a qualidade da nossa monografia. No campo da psicologia, isso é um grande problema, né? E aí, especificamente da psicologia brasileira, esse acaba sendo uma das críticas que a gente sofre, né, internacionalmente, de que a psicologia brasileira ela é pouco científica. Fica aí uma primeira observação. Segunda observação ainda referida à psicologia brasileira, nós temos uma perspectiva de diferenças de abordagens, né? Se a gente comparar com a psicologia nos Estados Unidos, em que ela já se torna hegemônica ao redor da teoria cognitiva comportamental, essa especificação da abordagem, ela acaba sendo não obrigatória, porque, a princípio, todas as monografias estão aí nesse campo cognitivo-comportamental, mas mesmo nesse campo, talvez valha a pena você especificar se é cognitivo, se é comportamental, né? Então, nessa especificação do método, inclui também especificação da abordagem. Né? Então, se você vai fazer uma monografia que ela é mais orientada para a psicanálise lacaniana, especifica psicanálise lacaniana. Se for psicologia analítica, Jung, Gestalt terapia, tente especificar. Somado a isso, se você está trabalhando com uma monografia que propõe análise de filme, análise de livro, ou entrevista qualitativa, né, entrevista semi-estruturada, formulário online, é interessante que você tente deixar claro no seu título a utilização desses recursos, ok? Então, seguido do título, nós temos cidade, lembrando que a cidade ela é sempre referida à cidade da instituição, não a cidade onde você produz, né, mas da instituição. Confirme, né, onde que a sua instituição está situada, para você colocar aqui, e o ano de entrega, não é o ano que você está produzindo, né? Estamos aqui na segunda metade do ano de 2022. Se você só vai entregar a monografia em 2023, o ano que fica aqui é 2023, tá? Então não se esqueçam disso. Um detalhe importante também que eu esqueci de comentar, porque eu já entrei na descrição da capa, eu sugiro fortemente
que assim que vocês abrirem um documento do Google Docs, vocês já formatem ele, formatação básica da ABNT. Então, a princípio, a gente tem aqui em arquivo, configuração de página. Ó, ainda bem que eu fiz isso porque me dei conta que está desconfigurado, tá? A ABNT, ela tem como margem o esquema de parte superior 3 centímetros, parte inferior 2 centímetros, esquerda 3 centímetros, direita 2 centímetros. Por quê? Né, de onde que vem essa numeração? A esquerda, ela tende a ter uma margem maior, porque é onde fica a espiral, né, espiralada, né, quando se precisa entregar impresso o documento. E a paginação, ela também fica na parte superior. Por isso que a gente vai ter essa diferenciação das margens, tá? Então, aqui no caso, pronto, meu documento já está formatado. É importante lembrar também que o padrão da letra é tamanho 12, então você já coloca aqui tamanho 12, e a fonte, pela BNT, ela pode ser Arial ou... não está aqui, não tá aqui nos mais usados, né? Mas ela pode ser a Times New Roman, essa daqui. Tá? Então, uma ou outra, de novo, vai depender da instituição que você está inserido, qual é o padrão da instituição. Normalmente, o mais comum é Times New Roman. Né? Algumas instituições trabalham com Arial, no caso aqui eu deixei Arial como padrão. Outro detalhe importante é aqui os alinhamentos do texto. Na capa, a gente vai estar trabalhando com o alinhamento centralizado. Ao longo do texto, a gente trabalha com o alinhamento justificado, tá? Então, para ficar igual nas duas margens laterais, tá? Então, sugiro que vocês façam isso de cara. Depois, em relação ao espaçamento da linha, eu falo sobre isso. Então, vamos avançando. Outro detalhe importante. Aqui, para produzir esse resumo, a estrutura de tópicos do Google Docs, vocês selecionam a primeira frase da página, vem aqui nesse cursor aqui, estilos, e vocês escolhem o estilo, tá? Texto normal, título, título 1, título 2, título 3. Em geral, eu tenho uma tendência a utilizar título, título 1, título 2, muito raramente título 3, né, porque isso não é tão comum. E eu sugiro que vocês também coloquem essa opção aqui de usar essa formatação. Porque se você simplesmente clicar em aplicar título 1, ele vai ficar nesse tamanho maior, em negrito e tal. Então, quando você escolhe a formatação que você está escrevendo, o Google Docs, ele aprende isso e passa a ser o padrão dele. Eu acho melhor, tá? Quando você clica aqui, produz esse índice aqui do lado, que depois, quando vocês criarem no sumário, vai facilitar. Ele serve justamente para você poder, passar aqui com maior facilidade pelos tópicos do texto. Ok? Então, capa. Ao final... Opa, como eu alterei aqui, rolou aqui. Então, ao final aqui, quando você chega no final da página, sugiro que vocês façam aqui, vocês vêm aqui em inserir quebra de página. Isso vai criar uma página abaixo, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, Criou uma página nova e o que você produzir aqui em cima não influencia na página de baixo. Então, isso ajuda você não desformatar o seu documento, tá? Bem, deixa eu voltar atrás aqui, porque não precisamos disso. Beleza. Chegamos aqui na contracapa, em que se inverte, então o nome completo do candidato, do aluno, fica em cima,
o título fica aqui abaixo, e aí aqui a gente tem um textinho de descrição do tipo de documento. Normalmente vem escrito assim: monografia apresentada à coordenação do curso de psicologia para a obtenção do título de bacharel em psicologia. Costuma ser para obtenção de créditos parciais, aí vai depender. Então, se fosse um trabalho de disciplina, aqui ficaria descrito trabalho apresentado para a disciplina tal, para obtenção de aprovação do crédito, qualquer coisa nesse sentido, tá? Esse texto, ele fica em espaçamento simples, tá? E com 7 centímetros à direita. Então, você empurra para a direita em 7 centímetros. Como se faz isso? Vou demonstrar para vocês aqui. Então, o padrão é esse, você seleciona o trecho, clica na setinha e puxa para 7 centímetros. E ele fica assim. Segue aqui embaixo, orientador, orientadora, professor, professora, e é importante que tenha a titulação especialista, mestre ou doutor. Percebam que em especialista e mestre não tem declinação de gênero, em doutor tem, né? Então fica DRA. Isso daqui, ele fica sem parênteses, tá? Então o certo seria prof.dr. E o nome completo do orientador. Muito importante que vocês saibam o nome completo do orientador de vocês, tá? É de bom tom para evitar qualquer tipo de constrangimento ou problema. Repete aqui, cidade e ano, de novo, ó, tá desconfigurado aqui o meu ano, ó, tamanho 11, tamanho 12. De novo, você faz uma nova quebra de página, e aí a terceira folha, ela é a ficha catalográfica. Essa ficha catalográfica, ela é produzida pela biblioteca, pelo bibliotecário responsável da instituição, somente depois da aprovação da monografia, tá? Então, a ficha catalográfica, ela vai conter as principais informações, número de folha, número de páginas da referência, e aí cada instituição tem também o seu procedimento burocrático para a produção da ficha catalográfica. Então, depois que você recebe, você anexa na sua monografia para a entrega da versão final. Temos aqui a folha de aprovação, que costuma ser fornecido pela coordenação de curso. De novo, tem que ver dentro da instituição onde você está inserido. Na instituição onde eu trabalho, essa folha ela é fornecida pela coordenação e ela vai constar o nome do candidato, o título da monografia, aquela descrição, né, de novo, sobre do que é o documento, e ela vai apresentar a banca examinadora e a data da aprovação. A banca examinadora, ela é sempre composta, em primeiro lugar, pelo orientador. Então, o orientador, ele também está na banca, seguido de, normalmente, 2 membros. Esses 2 membros precisam ter um título acima daquele que está avaliando, né? Então, se é uma monografia de graduação, é desejável que o membro da banca tenha pelo menos o título de especialista, né? Especialista, mestre ou doutor. Sim. Um outro detalhe é uma resolução do MEC, né, que eu não sei se isso é regra geral, mas teve teve uma resolução recente do MEC que diz que a banca examinadora precisa estar vinculada a uma instituição de ensino. Então, ou uma faculdade, ou universidade, ou um centro de estudos, ou um laboratório de pesquisa, para que possa ser aprovado. Então, no momento da escolha, né, que você estiver escolhendo na sua banca, confirme essa informação na sua instituição. Na instituição onde eu trabalho, essa regra está vigorando, né? Então, precisa ser, tem que ser professor de uma instituição de ensino superior. Aí temos aqui os agradecimentos. Aqui no agradecimento é uma
é uma escrita livre, você pode escrever o que você quiser, agradecer quem você quiser. Sugiro muito fortemente que não ultrapasse uma página, para não ficar uma coisa maciça, né? Eu sei que o desejo de homenagear, né, todo mundo é importante, é legal que você faça isso, mas bom senso também é sempre interessante, tá? Então, não ultrapasse uma página. Acabei de me dar conta de que esse documento aqui, ele também está sem epígrafe, tá? Então, existe também, depois do agradecimento, costuma ter uma página de epígrafe, que é aquela citaçãozinha lá de um autor clássico, uma coisa filosófica, passagem bíblica, música, que se coloca aqui embaixo, né, no embaixo da folha, justificado à direita. Enfim, né, não é um elemento obrigatório, é um elemento tradicional, fica a cargo de vocês colocarem ou não. E aí a gente passa para o resumo. Aqui é a referência do seu trabalho. A sua monografia, sendo ela um documento acadêmico, ela se torna uma referência bibliográfica também. Então, ela segue o padrão ABNT, que é o seu sobrenome em maiúsculo, seguido do seu nome em escrita normal, ponto, título em negrito, ponto, monografia, vírgula, curso de graduação em psicologia. Em algumas versões da ABNT, a gente inverte, né? Inverte não, melhor dizendo. Na verdade, o tipo de documento, ele fica entre parênteses. Então, ficaria graduação em psicologia, parênteses, monografia. Vai variar também para instituições. Seguido, então, da instituição, né, a faculdade ou universidade que você está inserido, cidade e ano de defesa. Embaixo se especifica o orientador, né? Numa versão mais completa da ABNT, essa informação do orientador, ela entra aqui também, né? Orientado por, né? Fica tudo junto. Esse aqui é o padrão que a instituição escolheu adotar. E aí nós temos aqui resumo, ele costuma ficar todo em maiúsculo, negrito, centralizado na página, seguido de o resumo. Não tem parágrafo, né? Corrigir aqui agora, ele é um bloco único. Existem alguns padrões que vão separar introdução, objetivo, método, resultado e conclusões, que aí pode ser separadinho ou pode ser em negrito, ficaria assim, introdução, em negrito, aí segue aqui objetivo, em negrito, método. Pode ser dessa maneira, tá? Não está necessariamente errado, mas aí tentem avaliar qual é o padrão da faculdade de vocês, né, para vocês seguirem um padrão. Normalmente, o resumo, ele também fica aqui, ó, na parte do espaçamento de linhas, ele costuma ser espaçamento simples, tá? Mas, de novo, essa é uma regra da BNT que ela fica meio flexível de acordo com a instituição. Confirme na instituição de vocês. O que eu dou como indicação do resumo? De 300 a 500 palavras, tá? E aí a gente tem um padrão que é: primeira frase, você explicita o tema, você dá uma frase de definição do seu tema, ponto. Segue falando, o objetivo deste trabalho, o objetivo dessa monografia aí você apresenta o objetivo geral e talvez o objetivo específico, ponto. Explicita a metodologia, então, e aí vocês podem colocar, a metodologia escolhida foi uma revisão bibliográfica sistemática entre os anos de 2012 e 2022,
Geralmente, revisão sistemática, ela tem um intervalo de tempo de 10 anos, né? Então, do ano atual ou do ano anterior que você está, antecedido de 10 anos. Aí aqui, se você está fazendo revisão bibliográfica e caso clínico, revisão bibliográfica e entrevista semi-estruturada, formulário online, fica aí, você vai especificar um pouco, né, o que é do seu método. Ponto. Principais resultados, seguido de principais conclusões. Então, o resumo, ele tem que abarcar efetivamente toda a sua monografia. Você tem que cobrir ela toda com aquilo que você identifica como sendo o mais relevante para o público ver. Por quê? O resumo, ele costuma ser a primeira coisa que as pessoas leem. Então, é através do resumo que você tem uma noção se esse trabalho serve ou não para um aprofundamento. Então, tentem fazer da maneira mais clara e objetiva possível. Um outro detalhe vocês podem fazer também, nessa parte aqui de resultados e conclusões, vocês podem resumir cada um dos capítulos em uma frase, tá? Então, aí assim vocês fecham a passagem geral da monografia. Outro detalhe não é obrigatório você utilizar a referência autor-ano no resumo, mas é proibido o uso de citação direta com aspas. Não pode fazer isso no resumo, tá? E a outra dica que eu dou é que o resumo seja o último elemento a ser escrito, porque você precisa estar com a monografia pronta para você poder fazer o resumo, ok? Temos aqui uma ferramenta que seleciona o seu resumo e vem aqui em ferramentas, contagem de palavras, para vocês identificarem. Então, esse textinho que eu fiz tem 21 palavras, do total de 2.927 que esse documento tem, tá? 21 palavras ou 343 caracteres. É bom para vocês terem noção de qual é o tamanho, né? Para vocês identificarem se estão no tamanho certo, tá? Então, é isso. A gente segue o resumo com as palavras-chave ou descritores. O padrão para monografias são 5 palavras-chave, e é interessante que vocês usem as palavras-chave indexadas pela BVS, que é a Biblioteca de Produção em Saúde, né, que inclui a psicologia. Tá? Eu não sei se não vai aparecer aqui, eu cliquei e não vai aparecer para a projeção aqui para vocês, tá? Mas é um site, esse site, ele é da BVS Psicologia Brasil. Vocês colocam, se vocês colocarem no Google, vocês acham, não, o endereço ele é bvs-psi.org.br, vocês identificam lá, e aí vocês conferem se a palavra-chave que vocês escolheram, ela está contemplada lá, tá? Se não tiver, não tem problema, isso não é um problema muito sério. O que não pode das 5 palavras-chave, pelo menos 3 precisam estar indexadas. Se 2 não tiver, não tem problema, tá? Por quê? Porque é através dessa indexação de palavras que a sua monografia ela vai ser encontrada, ela vai ser reconhecida, né? Então, no Lattes, no currículo Lattes, você tem a opção de colocar as palavras-chave, né? Então, palavras-chave indexadas facilita o processo de busca, tá? Então, terminado aqui, quebra de página, vocês fazem o abstract, que é o resumo em inglês. O padrão da graduação é em inglês, mas algumas instituições autorizam espanhol ou francês, pode acontecer também, padrão em inglês. Sugiro fortemente que vocês não usem de maneira acrítica o Google Tradutor. Ainda que o Google Tradutor seja uma ferramenta que melhorou bastante, ele tem
problemas sérios de tradução, tá? Então, vale a pena vocês pedirem, vocês podem pedir ajuda, né, para um amigo revisar, né, ajudar. Saibam que não é obrigação do orientador revisar abstract, tá? Então, tomem cuidado com isso. Mais uma nova quebra de página, sumário. Não vou ensinar vocês a fazerem sumário hoje, porque eu mesmo não domino isso, eu sempre tenho que dar uma olhada para ver como é que faz. O que é importante do sumário, só vocês identificarem, são os elementos, né? Então a gente tem aqui introdução, título. O título, ele é sempre em negrito e maiúsculo. E aí a gente tem as subseções. As subseções, elas ficam um pouco recuadas e elas ficam em escrita normal, tá? Aí aqui do lado seria a paginação, tá bom? Sobre subseções, não é obrigatório ter subseção, um capítulo, mas é importante que vocês não abusem da subseção, tá? Eu costumo dizer que até 3 subseções é interessante, então você pode ter um capítulo sem subseção, um outro com 3, um outro com 2, não tem problema nenhum, não precisa ser exatamente igual, tá? E eu também sugiro que vocês evitem o esquema, é isso, então a gente tem aqui, né? Então, 2, capítulo 2, 2.1, 2.2. E aí a gente poderia ter 2.2.1, que seria a subseção da subseção. Para a monografia, não é interessante, porque a monografia ela é um documento enxuto. Se a gente estivesse falando de uma tese de doutorado, alguma coisa assim, beleza, é aceitável. Monografia, não. Então, evitem. E aí a gente tem, então, o padrão das monografias são introdução, 3 capítulos e considerações finais, seguido das referências. Percebam que hoje em dia a gente não fala mais referências bibliográficas, né? Então o conceito de bibliográfico caiu, no sentido de que a gente não usa mais livros, né? Então inclui também artigos eletrônicos, né? Então o conceito agora é só referências. Apêndices são todos os documentos que vocês produziram ao longo da pesquisa que não entraram no corpo do texto. Então, se vocês fizeram formulário, guia de entrevista, tabelas, né, ou identificação identificação lá de descrição do campo de estudo, tudo isso pode entrar como apêndice. O ideal seria que, vamos supor que você faça uma pesquisa com entrevista semi-estruturada, que você grava, transcreve. O ideal seria você colocar como apêndice essa transcrição, mas isso não é obrigatório, principalmente quando você, antigamente, né, pré-pandemia, quando se era obrigado a entregar a versão física da monografia, ficava algo muito grande e um gasto também de papel e de dinheiro para o aluno alto. Agora, como as faculdades, as universidades estão utilizando muitos repositórios online, eu acho que vale a pena você anexar sim, tá? Porque, né, já não gasta mais, você não tem mais prejuízo para deixar anexado. Eu acho interessante. E, por fim, nós temos aqui anexo. O que é o anexo? É tudo aquilo que você não produziu, que não é seu, é de outro autor, mas que você acha importante estar anexado. Em psicologia, não é tão comum a gente trabalhar com anexo. O que a gente tem de anexo, às vezes, é teste psicológico, formulário já pré-estabelecido por outro autor, isso entra, tá? O anexo, ele costuma ser mais utilizado por pessoal da história, que faz análise documental, então documentos raros, aí você anexa, né? Mas esse aqui é o menos comum de se ter. Então, nova quebra de página, chegamos na introdução. Opa, tá desconfigurado aqui. A introdução ela fica justificada
justificada à esquerda. Então, na introdução, o que eu sugiro a vocês é um texto de 1 a 3 páginas, nem menos que isso, né? Então, quando eu falo 1 página, é mais da metade de 1 página, tá? E não ultrapassem 3 páginas, porque senão fica muito massivo, muito maciço o seu texto, né? Entendendo que a monografia é um documento mais enxuto, não faz sentido mais de 3 páginas. Então, como que a introdução ela costuma ser estruturada? Primeiro parágrafo, delimitando o tema. Aí você vai definir o tema, explicar o que é o principal conceito e tudo mais. Seguido de um parágrafo identificando o problema da pesquisa, né, o que é exatamente que você quer discutir, né, qual é o problema que te motiva a produzir essa monografia, né, tudo mais. Junto disso, podemos também incluir motivação pessoal e a importância do tema. Esse parágrafo, ele pode vir logo depois como terceiro, ou ele pode ficar depois de objetivos e métodos, tá? Então, a ordem, ela aqui não é tão fundamental. Eu, particularmente, gosto que seja logo depois, porque você está no processo de contextualização. E nessa parte da motivação pessoal, a importância do tema é uma importância mais objetiva, né? Por que o tema, né? Por que você acha que esse tema é importante ser discutido? Motivação pessoal, como, né, diz, é pessoal. Aqui você pode ser pessoal. Você pode falar abertamente, você pode escrever abertamente, escrever em primeira pessoa, não tem problema, pode ser dessa forma mais pessoalizada. Essa é uma característica principalmente da psicologia, tá? Outras áreas nem sempre aderem a isso, mas existe sim abertura para se fazer, e eu particularmente gosto. Eu acho legal você ser, né, ser honesto com o leitor de por que você decidiu escrever esse texto, né? Por que você decidiu gastar 1 ano da sua vida, né, ou meses da sua vida pesquisando um tema. Eu acho legal. Então, seguimos de objetivo geral e específico, normalmente um parágrafo para contemplar isso, seguido de metodologia. Na metodologia, você vai descrever brevemente o que você fez. Então, se for uma revisão bibliográfica sistematizada, você vai identificar os descritores que você utilizou, as plataformas que você utilizou, o período de tempo que você fez o recorte, tudo isso entra em metodologia. Se você vai falar sobre, se você utilizou entrevista semi-estruturada, então você vai dizer como é que estava estruturada a entrevista, quem foi o público que você entrevistou, você vai dar essas informações. Na introdução, de maneira geral, não é obrigatório nem proibido você utilizar a referência autor-ano. A introdução ela é um pouco mais menos formal, né? Um pouco menos tão burocrática, então tem uma flexibilidade. Isso vai variar com estilo também de orientador. Então, acate o que o seu orientador sugerir. O que eu digo que é para evitar é citação direta entre aspas. Então, não acho interessante citação direta na introdução. Por quê? Porque isso já é parte de argumentação textual. Então, não faz sentido estar na introdução. Por fim, eu aconselho também que vocês façam um parágrafo apresentando cada um dos capítulos textuais. Então, pode colocar daquela maneira assim: no primeiro capítulo será abordado tal assunto. Segundo capítulo, tal. Terceiro capítulo, tal. Pode fazer dessa maneira, sem problema nenhum, tá? Uma outra informação sobre a introdução é: a paginação, ela começa a ser explícita a partir daqui. Então, é na introdução que vem o númerozinho aqui em cima da página. Normalmente, essa aqui vai ser a página
10 ou 11, dependendo, né, se você coloca ou não epígrafe, tá? Segue aqui. Deixa eu aproveitar, vou dar uma parada aqui para perguntar. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar sobre a introdução? Eu quero fazer uma pergunta. Em que momento a gente escreve a introdução? Porque já falaram que é depois, por exemplo, nos relatórios, né? Que primeiro a gente escreve a fundamentação e depois faz a introdução, e já teve gente que falou que primeiro faz a introdução e depois a fundamentação. Eu vou Aí, ficar nesse no, caso, seriam os capítulos, né? eu vou ficar no meio termo, tá? Por quê? Essa parte inicial aqui, você pode escrever antes de você desenvolver a sua monografia, porque aqui você está delimitando o grande tema. Então, você não aplicou a metodologia ainda, mas você sabe o que você vai fazer, tá? Você sabe qual é o seu tema. Então, isso aqui você consegue escrever antes, tá? Agora, efetivamente, essa parte aqui você só escreve depois que a monografia está pronta, tá? Porque se você produz a introdução toda prévia, você tem um problema porque, assim, é quase impossível você seguir o plano original de estudo. É praticamente impossível. Porque é isso, né? Como você está fazendo uma pesquisa, você descobre coisas, você vê que uma ideia primeira que você tinha estava errada, e aí você tem que consertar essa ideia, né? Então, eu sugiro para os meus orientandos fazer essa diferenciação. Essa parte inicial dá para fazer, e aí depois que a monografia está pronta, você volta e acrescenta esses 3 parágrafos, tá? Beleza. Então, entrando aqui nos capítulos, de novo, ficou desformatado isso. Então, o capítulo a gente abre com a numeração dele, o título em negrito e maiúsculo. Não precisa escrever capítulo tal, já pode começar com o título direto, tá? A média de páginas é de 8 a 10, tá? Eu sugiro que vocês mantenham a média, tá? Mais que 10 fica uma monografia pesada e cansativa para você fazer e para a banca corrigir. Menos que 8 dá uma sensação de preguiça, né? Ali o aluno, por algum motivo, foi preguiçoso. Eu, particularmente, gosto dessa média, tá? E aí, se vocês repararem, se a gente for somar, então, o mínimo, né? O mínimo exigido de uma monografia. Uma página de introdução, 8 páginas de cada capítulo, então 8 vezes 3, 24, 25, e uma página de considerações finais, 26. Então, fica uma monografia bem enxuta, né? 26 páginas. Em geral, de texto, né? Fora os elementos pós-textuais. Em geral, a média de uma monografia é 30 páginas, tá? Então, mas dá para essa margenzinha lá é interessante, tá? Como eu falei, não é obrigatório usar a subseção. Um detalhe importante é: evitem referenciar o mesmo autor seguidamente, tá? É interessante que cada parágrafo tenha embasamento de um autor, mas evitem citar, referenciar o mesmo autor seguidamente, tá? Porque isso causa uma sensação que o aluno foi preguiçoso, né? Então, você fazer 2 parágrafos referenciando o mesmo autor, beleza. Agora, 3, 4, não, tá? Isso gera incômodo em quem está lendo. Tentem fazer essa composição. Um parágrafo, um autor, outro parágrafo, outro, aí depois você volta no primeiro, né? Vão costurando a monografia com essas referências. Uma queixa muito comum dos orientandos é a seguinte: parece que eu não estou escrevendo nada original, tudo eu tenho que referenciar autores. Sim, é isso mesmo. Tá? Então, a monografia, ela serve para a banca avaliar se você sabe encontrar texto acadêmico, ler texto acadêmico, interpretar e escrever com as suas palavras. Para isso que serve a monografia. A monografia não é para ser algo de grande originalidade. Qual é a originalidade da monografia? O modo de costura das referências que você faz.
Então, o modo como você organiza as informações, o modo como você propõe o debate, isso vai ser a sua originalidade. E eu estou falando isso porque eu passei por essa angústia, principalmente no mestrado. No mestrado, eu cheguei a ficar paralisado, eu fiquei alguns meses sem escrever, porque eu estava me achando uma fraude. Eu estava achando que eu era um imitador, né? Assim, que não tinha nada original, né? Demorei a efetivamente ver que a originalidade está no modo como eu proponho o debate. Como é que eu vou conduzir o debate, tá? Muito bem. Então é isso. Depois eu vou falar sobre citação indireta e indireta, que entra aqui. Um outro detalhe importante é priorizem os textos mais recentes. Tá? Então, isso é uma tendência mundial, né? Entendendo que a ciência ela avança por pesquisas, tá? O ideal seria que você utilizasse as referências mais atuais para que o seu texto esteja atualizado. Não adianta você fazer uma monografia, como eu sempre dou esse exemplo porque ele foi muito marcante, né? Uma vez um aluno me entregou uma monografia, né, em que estávamos lá em 2015. A referência mais recente que ele utilizou foi de 1997. Então, a monografia dele nasceu com 20 anos de defasagem. Isso é grave, isso é um problema sério, e isso é um problema das monografias em psicologia no Brasil. Tá? Então, em geral, não se tinha ali um rigor muito grande, principalmente monografias que utilizam abordagens mais filosóficas ou de autores clássicos, né? Então, no campo da psicanálise, por exemplo, isso é um problema, né? Porque Freud e Lacan são autores já antigos, né? Então é legal vocês irem no original, só que você pegar comentador também antigo é problemático, tá? Então, se você está utilizando referências filosóficas e psicanalíticas, faça essa composição. Vai no original, lê o original, lá de 1900, 1915, mas atualiza o debate com os comentadores de agora. Tá? E vai fazendo essa composição, antigo, atual, antigo, atual. Um outro detalhe a monografia, ela também serve justamente para você poder se debruçar sobre os textos clássicos, mesmo se a gente está falando aqui da parte mais cognitiva, né? Vai lá ler Skinner, vai ler os textos originais de Beck, quando ele funda a TCC. É legal que vocês leiam, para até aprendizado de vocês. Para monografia é válido, desde que vocês não parem aí. Não dá para fazer só isso. Tá? Vai lá, lê, confere, referencia, mas atualiza. Tá? Porque essa também vai ser a diferença de uma monografia para um artigo. O artigo ele tende a ser extremamente objetivo e atualizado. Então, dificilmente você vê um artigo que vai lá nas origens, a não ser que ele tenha um motivo específico para fazer isso. Fora isso, passa. Né? Que é um pouco até do que, na discussão sobre filosofia da ciência, essa é uma crítica que costuma se fazer, né? Que a ciência contemporânea ela é uma ciência que tende a ignorar o passado, né? Um pouco por essa via. Qual é o problema disso? Erros do passado continuam sendo repetidos. Crítica válida, mas é isso, né? A gente vai, a gente tem, por isso que a nossa leitura crítica das coisas também é fundamental, porque a gente vai equilibrando, tá? Então, seguindo, né? Eu proponho essa ordem sobre que tipo de material que vocês vão consultar, tá? Então, em primeiro lugar, priorizem artigos de revista científica. Né, o ideal seria revistas de alto impacto, né, revistas de... No Brasil, a gente trabalha com o conceito de qualis. Qualis A1, A1, A2, B1, B2, B3, B4, C. Então, o que é considerado revista de qualidade aqui no Brasil
são as revistas A1 e 2, B1 e B2. B3, B4, C e D já pode usar, não tem problema nenhum, mas é bom que se evite, tá? Por que que a revista científica ela configura o topo da prioridade? Porque os artigos científicos eles passam por revisão duplo cega por pares. O que que significa isso? No mínimo 2 pesquisadores que não sabem quem você é e você também não sabe quem corrigiu, faz uma leitura crítica do artigo para avaliar a qualidade dele, né? E aí é quase impossível a gente ter um artigo que ele é aprovado de primeira. Todo artigo necessariamente passa por esse crivo de avaliação e precisa ser reformulado em algum ponto. Então, são os revisores, né, os pares, são os revisores que vão avaliar se a metodologia está adequada, vão tentar identificar viés de contaminação, né, viés ideológico, viés de interesse no texto para poder problematizar, né? Então, isso faz com que o artigo ele tenha um valor científico maior. Em segundo lugar, nós temos texto técnico, texto ou livro técnico, mas é preciso que ele tenha comissão científica. Por quê? Um livro, ele é um produto, ele é feito para ser vendido. Nem todo livro passa por avaliação científica. Então, e esse também é um problema para o campo psicanalítico. Então, a gente tem lá um psicanalista super famoso, super reconhecido, que ele escreve um livro. Esse livro, ele está pautado na autoridade do psicanalista, porque ele não passou por essa avaliação. O que costuma acontecer? O psicanalista coloca os orientandos dele para publicar em revista científica, e ele entra como coautor, né, porque ele orienta, e aí ele aproveita e escreve livros para ganhar dinheiro em cima. Então, o orientando, né, ganha currículo, mas quem ganha dinheiro mesmo é o orientador que vai fazendo isso. Assim. Isso está não só entre os psicanalistas, né, isso acontece em todas as áreas. Eu estou puxando aqui mais por eu estar no campo psicanalítico, né, e aí eu né, posso fazer essa autocrítica. O problema disso é que na produção de um texto acadêmico, o uso de livros, ele se torna complicado, esses livros, tá? Então, toda vez que vocês forem comprar um livro, tenta olhar na contracapa se esse livro passou por algum tipo de comissão científica. Costuma estar escrito na contracapa, né? E quem são os membros da comissão científica, tá? Deem uma olhada nisso, que vale a pena. Seguindo, então, nós temos teses de doutorado, dissertação de mestrado, livro de autores reconhecidos, né, aqui pautado na autoridade, né, no poder da autoridade, né, do pesquisador, e, por fim, monografia. Então, a monografia, como ela é de graduação, né, o valor científico dela é baixo, efetivamente. Né, por mais que a monografia esteja ótima, em termos de reconhecimento acadêmico, ela tem um valor abaixo. Percebam que eu não coloquei aqui na listagem artigo de jornal e revista. Por quê? Artigo de jornal e revista não é referência. Vocês não podem pautar a opinião científica de vocês em revista, em texto de jornalista. Tá? Então, geralmente, assim, a gente usa artigos de jornal e revista quando eles apresentam algum dado estatístico, populacional, tal, que a gente não conseguiu achar de outra maneira. Aí até é aceitável. Fora isso, não é referência científica. Tomem muito cuidado, que a gente tem um ranço na psicologia brasileira de não ter essa crítica, né, de usar isso, assim. É problemático, tá? Nesse ponto, dúvidas? Questões?
Eu tenho uma dúvida, mas em relação a uma coisa que eu não sei se você vai falar ou se não. Pode falar. Número de linhas por parágrafo. Existe uma quantidade média e esses parágrafos eles têm que se manter iguais? Então, isso daí é tema para debate, né? Tem orientadores que vão ser mais rigorosos, que vão falar que um parágrafo ele tem que ter de 4 a 6 linhas, ali ao redor de 6 linhas, 5 linhas. Eu não trabalho com esse tipo de restrição, tá? Só o que eu sugiro não faça um parágrafo de uma linha só, de uma frase só. Isso não é interessante, isso realmente não é bom. Mas em termos de você manter o mesmo tamanho em cada parágrafo, não acho interessante. Sugiro que vocês evitem parágrafos muito grandes, porque a tendência é que vocês se enrolem, vocês percam o argumento do parágrafo. Então, pensar um parágrafo, né, nesse tamanho de, sei lá, 5, 6, 7, acho um bom tamanho, tá? Seguindo. E aí aqui eu fiz aqui um grande resumo, né, sobre formatação da BNT. Então, já passamos por isso. Detalhe importante que nota de rodapé, ela vai ter tamanho 10, tamanho 10 aqui, espaçamento simples aqui e justificado, tá? O padrão de monografia é que a nota de rodapé fique na própria página, não é no final do texto, é na própria página, fica aqui, né? Tanto é que eu coloquei aqui o exemplo aqui, né? A nota de rodapé está aqui. A cor da letra é sempre preto. Palavras estrangeiras devem ser escritas em itálico, né? Então, algumas palavras estrangeiras já foram absorvidas pelo português, então não precisa, né? No campo da psicologia, setting terapêutico, setting é uma palavra que já foi absorvida, né? Não precisa, mas status é uma palavra latina, já foi absorvida, não precisa. Mas fora isso, é importante que tenha, tá? Da mesma forma que no corpo do texto, nome, né, título de livro é em itálico e título de artigo é entre aspas. Então, esse é o padrão atual da BNT, tá? E aqui eu coloquei o exemplo, né, do Bauman, Modernidade Líquida é o livro, itálico. Sobre o início do tratamento, ele é um texto do Freud dentro da obra completa. Então, ele é como se fosse um artigo, ele é um capítulo, entre aspas. Ok? Então, sobre citação direta. Toda citação direta, né, aquela que você copia e cola o trecho, né, ou que você transcreve literalmente o trecho, precisa ser entre aspas, seguido do modelo sobrenome do autor em maiúsculo, vírgula, ano, vírgula, p ponto, página. Se tiver mais de um autor, você separa sobrenome, ponto, vírgula, sobrenome, vírgula, ano e página. Na ABNT, não se usa o et, que é aquela letra E de dupla sertaneja, tá? Na APA na APA e em alguma outra formatação usa. Na ABNT de monografia, não se usa, tá? Algumas revistas científicas pedem, né, aí vai um pouco do que é a flexibilidade da formatação, mas para monografia não se usa. Uma outra forma de se fazer a referência quando a gente está escrevendo no texto, é você usar fulano de tal, parênteses, ano da obra, tá? Fulano de tal, et al, né, e outros. Fulano de tal, et col, quer dizer, e colegas, né, mas tem as duas versões, colegas ou colaboradores, nunca lembro. Seguido do ano entre parênteses, tá?
Uma outra possibilidade também, que eu não coloquei aqui, nesse exemplo que eu dei, você pode colocar assim, Foucault, 1980, página 30, afirma que. Ou você pode colocar Foucault, 1930, ou perdão, 1980, e aí no final você coloca a página. Você quebra a referência. Atualmente, isso é aceito na ABNT também, tá? Então, um ou outro, tanto faz. Nós temos também uma outra indicação que é, para autores clássicos, como Freud, é você colocar o esquema de ano original barra ano da versão que você está lendo. E aí aqui tem algumas variações com o uso de colchetes e tudo mais, mas eu indico essa formatação aqui. Essa é a mais objetiva, a mais aceita, tá? Temos aqui a citação apud. Apud significa citado por, ok? Então, normalmente, quando é que a gente usa apud? Quando você leu um texto que foi citado pelo autor do artigo que você está estudando. Então, aqui no caso, o autor Danner citou Foucault. Eu não li Foucault direto, eu li Foucault por Danner. Se eu quero fazer essa citação do Foucault, eu coloco lá, entre aspas, coloco Foucault, 1980, apud, Danner, 2010, vírgula, página, P ponto e o número da página, tá? Mas sugiro que fortemente vocês não usem apud, tá? Apud, ele atualmente, ele é mal visto, tá? Ele servia lá atrás, antes da era da internet, quando era mais difícil de você ter acesso ao material. Hoje em dia não tem desculpa, você consegue o material original fácil. Então é melhor que você vá no original, confere se a citação está correta, vê se a interpretação que o autor está correta, e aí você usa a referência original. Evitem fortemente o apud. Seguindo aqui, em relação ao tamanho da citação direta, entre aspas, a norma da ABNT é até 3 linhas ou 40 palavras. Se a citação que você usa ultrapassa 3 linhas ou 40 palavras, ela precisa ser destacada do corpo do texto e ela fica com fonte 10, espaçamento simples, 4 centímetros à direita. Vou dar um exemplo, depois eu faço isso com vocês aqui, tá? Não posso fazer agora, deixa eu pegar aqui um texto. E agora? É sempre um problema. Qual o tema? Vou pegar aqui. Pronto, peguei aqui um texto sobre o tema de obesidade. Bom, esse aqui eu copiei e colei, né? Então ele está literalmente. Percebam que ele está acima, ele tem, vamos ver quantas palavras ele tem. 78 palavras, né? Então ele está acima de 3 linhas, muito acima de 40 palavras. Então a gente seleciona, coloca aqui espaçamento simples, pega a setinha, joga 4 centímetros e tamanho 10.
E aí, aqui no final, a gente coloca a referência, que no caso é Neves et al. O ano é... Cadê qual é o ano? 2019. O ano é 2019. E a página é 4.872. E aí a gente dá aqui um Enter, 2 Enter e segue a escrita. E volta aqui, coloca um e-mail, e aí dá o parágrafo e... Opa, aumenta a letra que eu esqueci. E segue o texto. Tá? Então façam isso. Em relação à citação direta recuada, não tem uma regra pré-estabelecida, mas não façam mais de 2 citações recuadas por página, porque senão o texto fica cansativo e dá a sensação de que o aluno foi preguiçoso, que saiu metendo referência para encher linguiça. Tá? Então, evitem fortemente isso. Uma outra questão ainda sobre a citação direta. Tá? Eu vou tentar achar um outro texto aqui. Peraí, deixa eu ver. Pronto, acho que eu encontrei um aqui. Por coincidência, encontrei um texto do meu orientador. Só um instantinho, gente. O PDF está abrindo. Aqui, pronto. Ó, vou pegar aqui um parágrafo dessa referência que eu encontrei aqui. Ah, droga. Veio de forma. Deixa eu ver se... Então, percebam que nesse trecho que eu peguei, os autores fizeram uma referência ao Miller, ao Derrida, ao Lacan. No mesmo parágrafo, temos aqui 3 referências aqui. Nós não podemos fazer esse tipo de citação direta. Citação direta que contém autores dentro, tá? Isso é mal visto, isso é feio. O que você tem que fazer é, se você gostou muito, você vai reescrever com as suas palavras e você vai referenciar o artigo que você está lendo. Você ignora Miller, ignora Derrida, ignora Lacan, porque você vai dar o crédito à compreensão que os autores do artigo que você está lendo tiveram. E aí você coloca aqui os autores que você leu, tá? E esse aqui é um outro erro muito comum que as pessoas fazem no processo da monografia. Eu estou lendo o artigo do Vidal. O Vidal citou Miller, citou Derrida, citou Lacan. Eu não li Miller, Derrida e Lacan. Eu não posso referenciar direto no meu texto Miller, Derrida e Lacan. Eu preciso transformar isso em informação e referenciar Vidal. Tá? E esse é um erro muito comum que me irrita profundamente quando os meus orientandos fazem isso. Tá? A gente só pode referenciar quem nós lemos no original. É para isso que serve o APUD, né, quando a gente usa um autor que a gente não leu, mas eu já acabei de dizer que não é interessante que vocês façam. Então, não façam. Tá? Muito bem. Então,
temos aqui uma outra questão que é, quando nós temos 4 ou mais autores, podemos colocar et al, que significa e outros em latim, e é importante que o et al, por ser latim, fique em itálico, tá? Aí aqui eu dou um exemplo, né? Manuel Lordelo Souza Pessoa 2020 fica Manuel et al 2020. Tá? Então, existe aqui um debate, né, se na BNT mesmo seriam 4 ou 6 autores, né? Varia dependendo da versão da BNT. As revistas acadêmicas atualmente, elas têm colocado acima de 4. Tá? Então, acima de 4 autores de um texto, você coloca o et al. Tá? E o sobrenome dos autores é separado por ponto vírgula, como está expresso aqui. Não se usa a letra et para juntar. Tá? Esse modo, como está aqui na tela, está aqui Barros, et Bernardo, vírgula 2017. Esse aqui é o modelo APA, da Associação de Psicologia Americana. Tá? Então, tomem cuidado, porque alguns artigos que vocês estudam não estão na formatação ABNT, estão na formatação APA. Vocês não podem copiar a formatação por esse motivo. Tá? Então, vocês precisam seguir a formatação ABNT. Aí, aqui no documento, né, eu dei o exemplo ainda, né, de qual é a diferença de citação indireta e direta. Então, eu peguei aqui, né, uma entrevista do Michel Foucault, né, uma fala, né, esse trecho aqui é uma transcrição do que o Foucault fala, eu copiei, né, marquei aqui, e eu reescrevi com as minhas palavras, dando crédito a Foucault. Então, Foucault, 2004, afirma que... Papapá, papapá, papapá. Detalhe importante, gente, que vocês não podem simplesmente mudar a frase por sinônimos. Tá? Se vocês fizerem isso, continua configurando plágio. Se vocês mantêm a mesma estrutura da frase e só mudam sinônimos, continua plágio. Vocês precisam efetivamente reescrever nas suas palavras, inverter a ordem das orações, né? Colocar de uma maneira que seja da sua compreensão. Senão, isso é considerado plágio. Tá? E aí aqui eu segui, né, o exemplo de citação direta. Aqui, ó, aqui, por exemplo, eu coloco a formatação APA, como é que ela fica, tá? Ela fica aqui com o sobrenome do autor escrito de maneira normal, vírgula, o ano da publicação depois do nome do autor. Na ABNT fica sobrenome maiúsculo, inicial. Aqui não foi um bom exemplo, né? Porque eu coloquei texto. Eu posso dar um exemplo mais interessante é que, se fosse um autor aqui de 2000 e... Tá, agora, né? 2000... não, até tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 1948 foi o ano da versão, a publicação original é de 1928, né? Então, na APA, aqui fica o ano da versão que a gente está... do ano atual da versão, e na ABNT... isso daqui fica no final. Então, a gente tem uma inversão aqui, se vocês repararem, tá? A APA e a BNT invertem. Muito bem. Deixa eu ver. A questão da PUD foi... avisos... tá. Um outro detalhe importante que eu acabei de identificar aqui, que é... aqui nessa referência aqui, que eu selecionei... Deixa eu dar um zoom, para ver se vocês possam ver melhor. Tem duas questões aqui em jogo, tá? Primeiro, o que significa esse sublinhado? Então, esse sublinhado, que são 5 underlines,
ele é utilizado quando você está repetindo autor. Então, nesse caso, é Freud. Citei Freud primeiro, em ordem cronológica, né, do mais antigo para o mais recente. Citei Freud, primeira vez. Na segunda vez, eu não preciso citar de novo. Eu coloco underline, 5 underline, e eu sigo. Tá? Na versão atual da ABNT, você pode repetir. Né? Na versão que eu usei para minha tese, por exemplo, não podia, tinha que fazer o underline. Na atual, pode. Fica a critério da instituição e do seu orientador. Essa letrinha aqui, ela serve para diferenciar dois textos com o mesmo autor e o mesmo ano de publicação. Tá? Então, às vezes, vocês estão estudando, vocês leem isso, vocês não entendem, é por isso. É para quando você for lá na referência, você consegue identificar. No meu caso, eu utilizei dois textos do Freud do mesmo ano, e aí eu precisei diferenciar texto A, texto B. Né? O texto A foi o primeiro que eu usei, o texto B foi o segundo que eu usei. E aí eu vou, ao longo do meu texto, a cada vez que eu vou referenciar o xiste, eu coloco 1905A. Se eu vou referenciar o caso Dora, 1905B. Tá? Então, prestem atenção nisso também, que é um fator de confusão que muitos alunos cometem. E, em termos de escrita e regras de escrita, é basicamente isso. Nós temos ainda como último elemento as considerações finais, que eu sugiro que vocês escrevam de 1 a 3 páginas. Aqui vocês vão explicitar quais são as principais conclusões que você chega. Então aqui é para ser bem objetivo, né? Dizer o que você conclui disso, tá? Aqui também é interessante que vocês reservem um parágrafo para dizer quais são os limites da sua pesquisa, entendendo que todo método tem limite. Então, mesmo a revisão bibliográfica tem limite, entrevista tem limite. Tentem identificar quais foram os seus limites e ou os seus vieses. Tá? Então, você poder também explicitar para os leitores quais foram os possíveis vieses, é interessante. Isso é honesto, né? O que a gente chama de honestidade intelectual. E, por fim, nós temos o parágrafo. Perdão. O último parágrafo que você indica como a pesquisa pode continuar. Já que você identificou qual é o furo do método, em geral a gente usa esse furo para dizer: essa pesquisa poderá ser continuada enfocando tal aspecto, ou aprofundando tal método, ou ampliando o número de entrevistados, ou buscando outras populações, enfim. Aí você tenta indicar. Esse é um padrão que tem sido adotado recentemente, que antigamente o último tópico era chamado de conclusão. Né? Agora não é mais conclusão, é considerações finais, porque a perspectiva é que você mantenha aberto para o leitor, para quem está te estudando, outras possibilidades, ou para que você mesmo possa continuar a pesquisa de outras maneiras. Ok? E é isso. Aí, nas referências, eu coloquei ainda aqui o resumo, né, da estrutura. A referência na ABNT, a gente tem que prestar atenção no seguinte, tá? Aqui, ela não vai mais ser justificada, ela é alinhada à esquerda. Percebam aqui, ó, a variação que tem. E ela é de espaçamento simples. E aí a gente vai dar um enter entre cada. Percebam que aqui, na verdade, está com outro espaçamento. Ó. A gente tem que vir aqui e colocar aqui, ó, remover. Agora foi. Tá? Isso também é um detalhe que eu esqueci de falar para vocês sobre o espaço entre parágrafos. Tá? Ao longo do texto, não tem espaço entre parágrafos. Ok? Então, lembrem de tirar, que ele fica aqui, ó. Adicionar, remover espaço entre, né? Removam os espaços entre os parágrafos.
Aí aqui a gente também remove, e aí a gente dá um Enter, né, um espaço aqui de separação. Estrutura básica. Sobrenome em maiúsculo, vírgula, nome ou inicial. Se for autor clássico, entre parênteses, o ano original da obra, ponto. Título do livro em negrito, dois pontos, subtítulo normal, ponto. Cidade, dois pontos, editora, vírgula, ano da publicação. Se for versão PDF, e-book ou qualquer coisa que o valha, coloca entre parênteses, versão em PDF. Se tiver link disponível em, coloca o link. Aí aqui eu dou um exemplo, ó. Freud, S, 1930, ou no original. Mal-estar na civilização, porque é um capítulo do livro, né? In, que é quando você usa só um capítulo de um livro ou um artigo de um livro, a gente também faz esse esquema. No caso, como é um texto do Freud, no próprio livro do Freud, fica assim, mas aqui embaixo eu dou um outro exemplo, tá? Então aqui nós temos, ó, um outro exemplo, ó, o texto de Costa, Sueli, Barbosa, Dalva, título do texto, em Berenger, Sá, Bes, Costa, organizadores, entre parênteses, orgs, de organizadores, segue o mesmo esquema. O título do livro em negrito, subtítulo normal, cidade, editora, ano, e aí eu especifiquei a página do artigo, né? É interessante que se especifique, tá? Dou outro exemplo aqui embaixo. Aí aqui, um exemplo de capítulo de livro, né? Então, o livro da Spink, MJ, capítulo 23, título do capítulo. In, Jacó Vilela, Ana Maria, Sato, Leni, ponto. Diálogos em Psicologia Social, online, Rio de Janeiro, Cielo, 2012, Kindle Edition, que é esse texto eu li pelo Kindle, né? A versão do Kindle, tá? Monografia, tese e tal. Mesmo esquema, a gente já viu isso lá em cima. Artigo científico. Sobrenome, vírgula, nome ou inicial, ponto, vírgula, sobrenome 2, nome 2. Título do artigo. O título da revista em negrito, vírgula, cidade, se tiver, nem sempre tem. Em geral tem, mas... Vírgula. Na verdade, eu inverti aqui. Na verdade, é volume, primeiro, seguido de número. Volume, número, página inicial, página final, vírgula, mês, opcional, vírgula. Aí aqui pode até entrar também, vírgula, instituição, né? Então, se está vinculado a uma universidade, vírgula, ano de publicação. Um detalhe que é, em outras versões da ABNT, a página fica depois do ano de publicação. Confesso a vocês que de cabeça agora eu não conferi essa informação. Na versão mais atual, eu não lembro como é que fica, tá? Eu ainda mantenho isso daqui no final, depois do ano da publicação, tá? Mas realmente eu não lembro, eu teria que confirmar. E, por fim, a gente tem o DOI, que é o Document Object Identifier, né, o número identificador do documento, ou disponível em, que aí é o link onde ele está disponível. Existe a opção do acesso, você dizer quando você acessou o texto, mas isso aqui não é obrigatório, tá? Aí aqui tem o exemplo, né? Quiné, Antônio, o título, revista Trivium, negrito, vírgula, Rio de Janeiro, volume 12, e aí aqui ela é número especial, ela não tem a numeração certa, então a gente especifica, número especial. Página 12 a 22, setembro de 2020, disponível em, acesso em. Quando tem mais de 4 autores, na referência, atualmente é aceitável que você coloque só o et al.
Eu não gosto, eu enquanto orientador não gosto, eu acho que nas referências tem que estar completo, até mesmo em respeito com todos os participantes, tá? Então, na referência eu peço que coloque completo, e aí no caso você coloca só a inicial aqui do nome, né, para não ficar tão grande, né? E é isso. Quando você não tem um autor nominado, tá? Quando é uma instituição, tipo INCA, Ministério da Saúde, tá? Você coloca o nome da instituição em maiúsculo. Aqui no caso eu coloquei INCA, tracinho, Instituto Nacional do Câncer e tal, e segue a referência normal. Tá? Então o título do documento em negrito, tudo mais. Ok? E aí aqui no texto segue, né, aqui nesse meu compilado, né, lei, documento oficial, tal, mas a lógica, ela é basicamente a mesma, tá? Então, para não ficar tão cansado, sugiro da gente parar aqui agora. Ok? Alguma dúvida? Posso encerrar então a gravação? Beleza. Então, obrigado, gente, pela atenção. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, se possível, eu respondo. E podemos voltar futuramente podemos voltar a falar sobre normas ABNT e produção de monografia no futuro. Obrigadão pela atenção, abraços.